Paz do Senhor, sejam todos muito bem-vindos e nós estamos começando mais um CasaCast. Mas antes nós vamos orar. Vamos orar. Deus, mais uma vez, Senhor, estamos reunidos aqui para conversarmos um pouco sobre a Tua Palavra e sobre o dia a dia. Que o Senhor possa continuar abençoando a Tua igreja, abençoando o Teu povo e que cada um que assistir esse vídeo ele possa ser impactado pela verdade da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Olá, pessoal. Quanto tempo, não é verdade? Olha, foi tanto tempo que a gente acabou fazendo uma farda. E outra coisa, essa farda aqui é para lembrar você de se inscrever e apertar no sininho. Se inscreva aí, viu? Clica aí, se inscreve, ativa as notificações, que esse podcast aqui está com muita adrenalina. Olha só. Dedinho de polêmica também. Eita, rapaz, misericórdia, ó. Calma aí, vamos lá. Mas antes de qualquer coisa, vamos aqui, deixar o nosso convidado se apresentar aqui para vocês. Fique à vontade. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Davidson Alves, sou professor de Educação Física, sou formado pela Universo com pós-graduação pela Unileia São Paulo. Entendeu? Minha pós-graduação na área funcional, prevenção e reabilitação de lesões, e hoje a gente vai tirar algumas dúvidas de vocês, entendeu? Sobre atividade física, se a Bíblia ela ensina ou não, se ela apoia ou não, sobre jejuns, entendeu? A gente vai tirar todas essas dúvidas para vocês. Olha aí. Mas fale também lá do seu estabelecimento. Ah, sim! Nosso estabelecimento fica na Rua Assembleia de Deus, é a Academia Treinos, tá bom? A gente trabalha com musculação funcional, crossfit, boxe, dança, treinamento na praia, completo para você entrar em forma aí, para ficar firme e forte para fazer a obra de Deus. Olha, então vou fazer o seguinte, embaixo do textinho eu vou marcar a academia, tá bom? Vou botar o Instagram da academia também. Aí você vai lá, dá uma olhada, segue, se inscreve e dá uma passadinha lá e vem virar aluno também, uma academia do Senhor. Ô, glória! Irmão, é uma honra receber você aqui. O nosso irmão Davidson também é da Casa da Bênção, do Caveiro Seco, pastora Luciene, né? E é uma bênção. Conheço o Davidson desde a época que ele tinha cabelo loiro. Minha nossa! Foi longe. Davidson, ele não falou aqui, mas eu vou falar, ele era especialista em evangelismo de rua, teatro de rua, né? Fazia muito teatro de rua, teatro nas comunidades, o pessoal que mora na rua, fazia esse trabalho, essa ponte bem A interessante. gente fechou ali perto da prefeitura de Jaboatão, a gente fez um teatro lá sobre a Paixão de Cristo que quase que fechou a rua. Lá no começo dos anos 2000 aí. Isso aí. Aí aqui a gente tem a primeira pergunta. A primeira pergunta é o seguinte: o que a Bíblia fala sobre os cuidados do nosso corpo e da nossa mente? Primeiro passo, a gente tem que ter uma clareza muito grande que não existe separação entre corpo e mente, entendeu? Tudo tem que andar junto. É impossível, porque separar. Deus, ele é espírito, ele vai agir na sua vida em espírito, mas você só vai fazer a obra dele com o seu corpo. Verdade. Então não tem como separar isso aí. E a gente vê alguns versículos bíblicos que falam sobre isso. Lá em João, 3 João 1, 2. Vamos lá rapidinho. 3 João 1, 2. Onde ele fala: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenham saúde, assim como bem vai a tua alma. Você vê que o salmista, ele retrata que a alma vai bem, mas que ele precisa cuidar da saúde, porque sem saúde você não consegue fazer a obra de Deus. E é preciso cuidar dos dois, não tem como separar essa parte. E quando a gente vai lá no livro de Daniel, você vê também uma menção muito especial de Daniel sobre a forma como se alimentar. Muitas vezes a gente peca com o modo como a gente se alimenta. E Daniel, lá no livro de Daniel 1,12, onde ele cita que é
Fala lá com o eunuco do rei, né? Quando ele está falando com o eunuco do rei, e ele desafia, faz um desafio. Experimenta, peço-te aos teus servos 10 dias. Você vê o modo como ele falou, 10 dias, desafiou totalmente. Fazendo que se nos dê legumes a comer e água a beber, ou seja, uma dieta totalmente vegetariana, entendeu? Então eles cuidavam da saúde. E muitas vezes a gente, como cristão, a gente deixa um pouquinho de lado essa parte de saúde e foca muito no espiritual. Isso é bom, isso é ótimo, mas a gente precisa andar junto, essa parte de corpo, mente, entendeu? E aí tem aqueles assim que criticam quando o homem pratica atividade física. Essa é a polêmica da questão aqui. Nesse caso aí é a falta de entendimento bíblico mesmo. Tem aqui. Quando a gente vai lá em 1 Timóteo 4 e 8. Leia para mim, pastor. Vamos lá, 1 Timóteo 4 e 8. Será que a Bíblia condena a prática de atividade física? Olha aí, será, pastor? Vamos ver, hein? Vamos ver. 1 Timóteo capítulo 4, 4 e versículo 8. 8. Porque o exercício corporal para pouco aproveita, Eita! mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Olha para aí, meu Jesus, e agora? A gente foi pesquisar aqui para criar polêmica. Para criar polêmica. Aí você vê Paulo ele falando, é um diálogo com Timóteo sobre, ele cita a prática de atividade física. Só que quando a gente lê esse versículo isolado, dá a entender que ele é totalmente contra a prática de atividade física, e não é. Quando você lê todo o contexto que está escrito, aí você vai perceber que naquela época existia vários grupos. Uns que para poder ser santo, ele não comia determinada comida, não fazia uma determinada prática, entendeu? E ele estava falando exatamente isso com Timóteo, entendeu? Que não adianta você ter seu corpo perfeito e sua mente distante de Deus. Então ele faz essa separação, porque o exercício é pouco proveitoso, porque assim, a prática de atividade física não vai aumentar a tua fé. A prática de atividade física não vai te fazer um homem cheio do Espírito Santo, não, mas o exercício da fé, ele vem com outro tipo de prática. Mas rejeitai as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade. Então ele cita que se você for um homem piedoso, você vai ser cheio do Espírito Santo. E não é a prática de atividade física que vai te tornar um homem piedoso, não. Mas a prática de atividade física, ela é importante, como nós vimos lá em 3 João, entendeu? Para que você tenha boa saúde. Então esse versículo aqui nada mais é do que uma conversa de Paulo com Timóteo, aconselhando eles a respeito de várias coisas que são mais importantes do que a prática em si para exercitar a fé, entendeu? Então a polêmica é exatamente essa. Muita gente lê isso aí e acha que Paulo era contra. E no versículo 16 o próprio Paulo fala para Timóteo, né? Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Então você tem que ter os dois cuidados. Aí fecha até com o que João falou lá na terceira carta de João, né? Que você tem que estar bem de espírito e bem de saúde. E para estar bem de saúde, nada melhor do que ir lá. A prática de atividade física. Sem contar que lá naquela época, a prática de atividade física era quase que cotidiana do povo, entendeu? Era muito, as pessoas elas caminhavam longa distância para chegar a determinado lugar. E isso é uma prática de atividade física, entendeu? Eles tinham que pescar, eles tinham que plantar para poder comer. E isso é uma prática de atividade física, entendeu? E eles não eram pessoas sedentárias, o modo como eles se alimentavam era diferente do nosso. Sem contar que nessa época era a época do povo grego, o povo romano, que eles cultuavam demais o corpo. Isso. Tem a ver com o que Paulo também está falando. Os gregos e os romanos, eles faziam culto ao corpo, eles adoravam o corpo. Quanto mais o corpo perfeito você tivesse, mais status você teria em meio a uma sociedade. Eles faziam estátuas, entendeu? Havia competições, entendeu? Então eles tinham culto do corpo, eles adoravam o corpo. Mas Paulo ensina que isso não vai aumentar a tua fé, entendeu?
Verdade. E hoje tem água aqui, né? Vocês estão percebendo que hoje eu tô mais quietinho, pessoal? Eu tô mais É porque ele tá fora da área de... Ah, meu Deus do céu. Dá uma aguinha pra ele relaxar um pouquinho. Vou beber uma aguinha aqui e vou falar, vou beber uma aguinha aqui. Olha só, a água do conhecimento. A água do conhecimento. Esse capítulo, quando Paulo está conversando com Timóteo, que é discípulo dele, ele está fazendo essa menção geral, interessante, através do corpo, fazendo observações para os hipócritas e fariseus, que faziam cultos, que cultuavam gritando, que faziam certas coisas para se amostrar, aparecer, para dizer que era mais santo que os outros. Exatamente. Aí o ponto da parte do corpo também, que entra com revelações greco-romanas, aí ele começa a ensinar, é uma coisa magnífica, né? O cara foi discípulo de Paulo, aí começa a mostrar a Timóteo, né, que ele tinha um apreço muito grande, certas pontuações em questões da fé, e ele faz essa revelação aí muito interessante, e como aqui, né, os professores já falaram, ele não está tirando a eficácia da preparação física, da atividade física, mas fazendo um ponto para ser chamado a atenção de Timóteo em referências hipócritas e fariseus. Isso é muito interessante, cara, gostei. Muito interessante mesmo, e a gente acabou com essa polêmica hoje. Tá A gente pode praticar atividade física. Água da sabedoria. Sim. Água da sabedoria, tá vendo? E agora a gente vai para aquele quadro que todo mundo que vem aqui fica feliz em participar. Tá enxergando? Quadro, continue. Eu não cheguei não, mas eu sei que na sequência continue. Então, pessoal, vamos para o quadro Continue. Você que acompanha aqui o nosso podcast já sabe muito bem o que vai acontecer agora, né? Só que o nosso entrevistado não sabe. Isso que é o bom. Assim, já tá tremendo aí, vamos ver. Então vamos lá, vamos embora aqui. O quadro é o seguinte: o pastor Emanuel, ele vai iniciar uma história dentro do contexto que estamos falando aqui, bíblico, e do contexto de atividade física e tal. Ele vai fazer uma história. À medida que ele vai fazendo essa história, eu vou mostrar alguns objetos para o senhor. Aí eu vou parar a história e você continua. Aí você continua a história. Vendo aquele objeto, você vai colocar aquele objeto na história e continua, até eu mostrar outro e ir continuando até acabar. Vamos lá, vamos lá. Olha! Beleza? Vamos lá, hein? E pera aí, pessoal, eu não posso deixar a sacola de chique. Olha aqui, ó. A sacola de chique. Tem que Sacola ter, né? tradicional. Tem que ter. Então vamos lá, pode começar, mano. Vamos lá. Vou contar a história do irmão Paulo quando ele estava preso escrevendo as cartas. O irmão Paulo estava preso, ele precisava de um atleta para entregar as cartas dele. E esse atleta precisava ser uma pessoa simpática, disponível e que corresse bastante, porque certamente ele ia viver e correr muitas maratonas, porque ele ia ter que sair de Roma para entregar as cartas, Coríntios, Éfeso, né? Laodiceia, e assim vai, todas as igrejas que Paulo precisava, aos próprios romanos ali. E esse rapaz, ele começa a fazer a sua maratona e ele encontra um irmão, e o irmão chama ele para tomar um café e conversar um tempo. E quando eles começam a conversar, o rapaz começa a perguntar a ele sobre como que ele vai desenvolver essa tarefa que Paulo falou a ele. E ele disse: eu vou precisar correr alguns quilômetros, mas antes eu vou fazer um aquecimento, um treinamento e... Ele, nesse treinamento dele, ele aproveitou até dentro da igreja mesmo, para pegar salva e sair correndo nos irmãos, entendeu? Para poder arrecadar mais um trocado, entendeu? Arrecadar um pouquinho. E no meio, ele na corrida, ele caiu em cima da bateria, entendeu? Aí bateu a baqueta do cara lá, entendeu? Atrapalhou, foi tudo, e foi aquele negócio, que ele tava tão rápido. Aí o cara caiu no chão e melou um pouquinho, aí ele pegou um pouco de álcool para poder lavar as mãos, entendeu? E ele estava se preparando para poder distribuir as cartas dele lá, ele estava todo limpinho, enxugou tudinho. Aí ele foi, pegou o envelope lá de dízimo lá, entendeu? Porque ele estava sem envelope de carta, para poder botar a carta e levar a carta de Paulo. E ele saiu naquela agonia. Aí ele pegou na hora, quando ele olhou a hora, o relógio estava sem pilha, ó. Aí ele pegou uma pilha lá emprestada com o irmão, botou e regulou a hora, porque ele tinha hora para entregar as cartas. Aí quando ele saiu assim, ele olhou para um lado e falou: cadê a carteira? E agora? Os policiais vão me parar na hora que eu estiver lá, entregando as cartas. E o legal
legal dessa história, e o que eu achei legal dessa história é que o irmão já trouxe uma tecnologia muito avançada. As pilhas alcalinas. Já tinha relógio de parede e tudo mais. Não, se tinha pilha, o que tem relógio de parede? Eita, é bronca. Eu vou tomar mais uma água do conhecimento aqui. Deixa eu ver aqui se Chico consegue enxergar aqui. Vamos ver. Vamos para a próxima pergunta, né? A pergunta é uma pergunta bem interessante, né? É um dos pilares de um crente, né? Genuíno, né? Que é o jejum. Diz assim: o que significa jejum intermitente e qual o seu objetivo biblicamente e biologicamente? Pronto. É fato de que o jejum ele faz parte do Antigo Testamento, do Novo Testamento, entendeu? E a prática dele era muito usada pelos cristãos, entendeu? Antigamente e hoje também, entendeu? Agora o propósito dele, o significado dele, bíblico, é um, e biologicamente é outro, entendeu? Em relação à saúde, entendeu? Quando a gente fala em ser cheio do poder de Deus, entendeu? A gente vê na Bíblia 3 segredozinhos. Primeiro, leitura da palavra, oração e jejum. Esse é o segredo para ser cheio do poder de Deus. E a Bíblia nos ensina isso. O próprio Jesus, entendeu? Em uma passagem que está lá em Mateus 17:14. Aqui a gente vai ter uma noção do que o jejum ele é capaz. Mateus 17, verso 14. E quando chegaram a multidão, aproximou-se um homem, pondo-se de joelho diante dele e dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes cai na água. E trouxe aos seus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio, e saiu dele. Desde aquela hora o menino sarou. Aí você vê, porque os discípulos foram lá, orou e não saiu. Eles conheciam a palavra, eles oravam. Mas tem um segredozinho que Jesus deu para ele aqui, ó. Mas lá no verso 21, mas essa caixa de demônio não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. É forte. Aí você vê que tem coisas, entendeu? Que são tão poderosas, espiritualmente falando, que você só consegue vencer através do jejum. Quando a gente retira o alimento, entendeu? Que a gente tem necessidade de se alimentar. Quando a gente dobra o joelho e ora e lê a palavra junto com o jejum, é um sinal de rendição a Deus. Deus, eu estou colocando de lado a minha necessidade, mas eu quero, a partir de agora, que o Teu Espírito ele venha e supra a minha fome espiritual. Esse é um dos principais motivos do jejum. Você buscar a presença para ser cheio do Espírito Santo de Deus. Existe outro significado no Velho Testamento. As pessoas jejuavam em agradecimento, entendeu? Ruth, entendeu? Todo mundo 3 dias lá sem comer nada, sem beber água, fazendo jejum em meu favor. Então as pessoas jejuavam em favor de outra pessoa. Mas hoje, para você ser cheio do Espírito Santo, a Bíblia dá essa dica: jejum, em que você vai ser cheio do Espírito Santo de Deus. Biologicamente, agora vem jejum intermitente. Ele é bom? É ruim? Existe uma polêmica muito grande em relação à prática do jejum intermitente. Liga aí porque eu faço, viu?
Algumas fontes falam que o jejum intermitente de 14 a 36 horas, outros vêm com 16 a 36 horas, 2 ou 3 vezes na semana. Um dos principais objetivos do jejum intermitente é reduzir o peso corporal, entendeu? Alguns estudos mostraram que ele tem eficácia na redução do colesterol, ele reduz o colesterol, reduz o açúcar no sangue, entendeu? Ele faz com que seu corpo use a carga energética que você está reservado lá, porque se você não come, você vai gastar a sua reserva energética toda. Então com isso acontece a perca de peso. Gastar a gordurinha. Gastar as gordurinhas. Entendeu? Mas existe uma polêmica muito grande, até os próprios da área de nutrição, os nutrólogos, as nutricionistas, em relação à eficácia do jejum intermitente a longo prazo. Entendeu? A Medprev, que é um instituto que eu li um artigo sobre isso, onde ela pesquisou sobre a eficácia a longo prazo do jejum intermitente. Então, eles chegaram à conclusão de que muitas pessoas que praticavam o jejum intermitente, eles sentiam dor de cabeça, irritabilidade, e alguns sofriam de um efeito que a gente chama de efeito sanfona, perde peso, mas recupera, porque se você passar muito tempo sem comer, entendeu? Você gasta muita energia, e quando você vai se alimentar, a tendência é que você consuma um pouco mais. Isso provoca um aumento da insulina, que a insulina no seu corpo é produzida quando você come. Quando você se alimenta, a insulina ela é produzida. Então, a polêmica é, se ele é tão eficaz, o jejum intermitente, por que as pessoas diabéticas não podem praticar? Não podem realizar o jejum? Pessoas que têm a hipertensão ou não podem também. Então, praticamente as pessoas que estão mais aptas para a prática do jejum intermitente são as pessoas mais saudáveis, entendeu? Então, a polêmica é essa em relação ao jejum intermitente, entendeu? Se você praticar a prática do jejum intermitente, você tem que estar com a saúde perfeita, nenhuma comorbidade muito grave, porque senão você pode ter efeitos colaterais muito indesejados. Sobre isso. Baixar demais a glicose. Pode baixar demais a glicose, quem é diabético. Então, subir demais a pressão, quem é hipertenso. Isso ainda está em fase ainda de estudo, ainda vai se aprofundar mais. Muitos estudos que defendem o jejum intermitente, entendeu? Eles foram realizados com animais, ratos, entendeu? Então não tem uma definitividade muito grande em relação à efetividade dele a longo prazo. A curto prazo, você perde peso muito rápido. Mas a longo prazo existe essa polêmicazinha aí. Tá vendo? A curto prazo é rápido. E a gente estava até conversando aqui que a curto prazo, por exemplo, quem usa muito é lutador, né? Lutador ele faz esse jejum para poder subir na balança, mas quando eles descem da balança, eles já começam a comer. Tanto é que os caras pesam, eu acompanho vários atletas no mundo da luta, e eles fazem toda a preparação, entendeu? E quando eles vão se pesar, alguns deles se pesam de manhã para lutar à noite. E um atleta meu, ele entra na categoria 73 kg do boxe e ele faz jejum intermitente, entendeu? De 24 horas só para bater o peso. Quando ele bate o peso e pesa lá, que bateu 73, entendeu? Na hora da luta ele já está com 75, 76 quilos. Entendeu? Só para pesar que ele faz. Isso é uma prática comum. É uma prática comum entre os atletas de luta, entendeu? Entre o pessoal do fisiculturismo. O fisiculturismo também tem essa... Só que o fisiculturismo... Eles tiram mais o carboidrato todo para dar uma secada. Não é tão rápido feito o lutador, né? Porque às vezes o lutador perde peso em 2 dias. O fisiculturismo, geralmente eles começam com 3 meses até bater o campeonato, né? Que ele quer participar. O atleta de luta, ele faz, entendeu? Muito próximo. Ele começa um trabalhozinho para reduzir o peso, que a gente, quando ele está em off, a gente sobe um pouquinho o peso dele, ele come um pouquinho, entendeu? Depois, quando a gente visa a competição, aí ele já começa a intensificar mais um pouquinho. Na última semana ele já começa a intensificar um pouquinho, próximo da luta mesmo, aí ele começa a restringir algumas coisas e na hora da luta ele passa. Um dia antes da luta ele entra num jejum intermitente, que é para poder bater o peso na pesagem, entendeu? Que geralmente acontece pela manhã, para lutar à noite, mas na hora da luta ele já está com 2, 3 quilos a mais, já lutou até com 4 quilos a mais. Ganha peso. O jejum intermitente é legal, mas é legal não. Ele é legal e não é legal, né? Não é legal, ainda tem muita coisa para evoluir. Eu faço o jejum intermitente.
Faz jejum intermitente, né? Quando chega na hora do cuscuz, né, irmão? Aí já era. É como se eu tivesse uma luta todo dia. É como se eu tivesse uma luta todo dia. Eu faço jejum intermitente, depois do jejum, é como se eu tivesse uma luta à noite. Eu como e aumento 5 quilos. E muita gente faz jejum intermitente sem saber que está fazendo jejum intermitente. São aquelas pessoas que se alimentam às 8 horas da noite, entendeu? Aí vai dormir e não tem costume de se alimentar pela manhã. Aí sai para o trabalho e só alimenta de meio-dia. Tecnicamente é um jejum intermitente, porque ele passou mais de 14 horas, então é um jejum intermitente. Aí você olha assim, poxa, mas tem tanta gente que faz isso, ainda está acima do peso, entendeu? Mas tem todo um contexto por trás disso aí. A alimentação, quando ele vai se alimentar, se ele está consumindo demais, comida muito rica em gordura, muito carboidrato, entendeu? A questão porque você faz o jejum intermitente, você tem um gasto calórico. Mas se seu consumo calórico for maior do que o seu gasto... Tem até um cálculo, né, que eu vi aquele... Como é que... aquele camarada que é professor de química também, pô. Cariani. Carini, né? Carini. É Carini ou Cariani? É Cariani. Que era o que... É o pessoal que trabalha com... Fisiculturismo. Ele que era o professor daquele Ramon. O cara é um monstro, velho. Ah, enfim. Tudo bem, enfim, né? Já não sei o nome dele, não. Ele é professor de química também. Renato Cariani. Mas uma coisa fique certa. Ao contrário de que muita gente faz, conheço muita gente que faz jejum intermitente todos os dias. Jejum intermitente, a gente tem as nossas divergências sobre a efetividade dele ou não, mas uma coisa é certa, é que a gente entra no bom senso. Ele não deve ser feito todos os dias. Entendeu? Jejum intermitente 2, 3 vezes na semana. Porque senão você perde a absorção de sais minerais, nutrientes e tal. Aí você pode, em vez de ter o efeito desejado, você tem um efeito contrário, um efeito negativo. Porque você vai estar com o corpo debilitado, com falta de nutrientes. Tal. Isso um nutricionista deixaria bem detalhado mesmo. Isso. E aí você acaba, ao invés de melhorar a sua qualidade de vida, piorando a sua qualidade de vida, né? Isso. É a mesma coisa do jejum da igreja. Você não a gente faz aquele jejum periódico, né? Uhum. E a gente não faz um jejum de 60 dias, mas é periódico. Depois de 60 dias a gente tem que dar um tempo para poder recuperar. E não é um jejum tipo total, sem água, sem nada, porque senão você vai ter um problema lá na frente. É isso aí. Problema renal, problema de estômago, problema do intestino, tudo isso funciona só com comida, né? Sem comida isso dá problema, viu, irmão? Vamos lá para a próxima. Eu acho que agora é o quadro. Eu acho que é o quadro. Qual é a música? Explica aí, Chico, qual é a música? O quadro, qual é a música, irmão? É aqui, ó. O senhor vai colocar esse headphone e vai ficar sem ouvir nada. Vai estar um som bem alto. E o objetivo é que o senhor não escute a gente. Simplesmente vai olhar, fazer uma leitura labial do pastor que vai estar cantando uma música. E o senhor, pela leitura labial, vai tentar descobrir que música é essa. Ah, meu Deus. Vamos lá, vamos tentar. Aí, ó, que legal. Bem alto aí. Bota aí um Fernandinho, um Oficina G3. Tem um som bem pesadão aí pra... Botou ele Santana, Jesus. É um exador. Por que você tá tão baixinho? Eu pensei que ele ia colocar Thales, ele só coloca Thales. Bota um corinho aí, fica mais fácil. Corinho pentecostal aí. Por que tá tão baixinho? É pra estar altão. Deixa eu botar um corinho de fogo aqui. Aperta aqui esses 3 pontinhos aqui. Vai só aumentando aí, tudinho aí. E aí agora? Melhorou. Trutupá! Vamos lá, deixa eu botar uma música mais potente aqui. Bota um... E aqui. Agora vai fazer zoada. POD. Aqui é zoada, mano. Oficina G3, depois da guerra. É boa essa música. Não, toque. Não, vai botando aí.
nos teus ouvidos. Enquanto o irmão estava olhando aqui, mandar aquele abraço aí, os irmãos de Cajueiro Seco, Nuno que não perde um quadro, aí, Nuno. O irmão aqui da igreja amada. Tá tocando? Tá. Como está te ouvindo? Tá me ouvindo direitinho? Tô ouvindo. Tá ouvindo bem? Não era pra estar ouvindo bem, porque não tá Aí indo. ele falou que tá ouvindo um som. Não, mas tu tá ouvindo o som ou tá ouvindo minha voz? Tô ouvindo som e tua voz bem baixinha. Baixinho. Mas tô ouvindo. Eu vou diminuir aqui o negócio. Obviamente, Não né? é pra mim dizer o nome dessa música aqui? A música que eu vou cantar uma música e você vai dizer aí. Vai esquecer essa daqui e cantar a que você tá falando. É isso. Eu tô cantando aqui, entendeu? Tipo, eu vou estar cantando aqui, tipo assim. Foi que eu nasci, ó rei. Nossa! Eu só consigo escutar a guitarra de Juninho Afrão, meu irmão. Meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Outra. Vou pra Meu Deus, vai pra próxima. São 3 músicas. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Ah, sonda-me, Senhor, me conhece. A próxima, a última. E é de receber a honra e a glória, a força e o poder. Na hora que ele tá cantando a guitarra, aumenta, meu. O Rei eterno, imortal, invisível, magial. Minha nossa. Coroamos. Ai, meu Deus do céu, passa a Qual é a música? São 3 músicas. pelo menos uma de 3, né? Meu Deus do céu, velho. Escolhi a música certa aí, ó. Tá vendo só tu? E agora vamos pra, sem perder muito tempo, vamos pra terceira pergunta. Que aqui é assim, aqui é um bombardeio de perguntas. Depois que toma a água da sabedoria. Olha só, isso aqui fizeram pra me derrubar. Já fizeram na maldade, né? Fizeram pra me derrubar, Meu mas Deus eu quero. do céu. Vou fazer a pergunta já afirmando que nós iremos sim pro céu. O anjo vai ter um pouquinho de trabalho. Tem nenhuma Eu acho que uma pergunta complementa a outra, entendeu? Tem nenhuma cheva aqui não, né? Aquela Tem Sara não. cheva aqui Tem vem não, tá não. com esse papo não, né, velho? O anjo vai ter um pouquinho de trabalho, mas ele vai levar a gente. Dois pega um do lado do outro, 2 anjos levam, mano. Segundo as pessoas, segundo algumas pessoas, E o anjo leva 2 anjos. Mano. algumas pessoas aí dizem que é pecado ser gordinho. E isso é verdade? Tu acha que isso é verdade? Diz aí pra mim. Vamos lá. A gente Jogar bomba pra todos. está certo que essa polêmica começou através de um depoimento, né? De um pastor aí, Sara Chieva, né? Não sei muito bem o nome, a pronúncia do nome dela. Onde ela veio com esse depoimento sobre os gordinhos não vai para o céu, é pecado. É certo que a Bíblia ela não deixa nenhuma menção, entendeu, sobre isso. Sobre o cara tá gordinho, não, tá em pecado. Não é bem assim. Até porque a gente não conhece as aparências dos profetas, entendeu? Isso, Entendeu? Dos discípulos, a gente não sabe dizer se Pedro era gordinho, se era magro, entendeu? A gente não sabe dizer isso. Elias era gordinho. Ninguém sabe, entendeu? O que a gente sabe é que isso é o nome de Deus. O único que eu acho que a Bíblia comenta que era estava um pouquinho acima do peso era Eli, né? Eli, só Eli que, entendeu? Mas ali, Eli foi quando pagou pelo pecado dos filhos, ele cobriu o pecado dos filhos, entendeu? Então, é um contexto um pouco diferente disso aí. Mas vamos lá. A Bíblia em si, ela não tem nenhum versículo que condene você estar acima do peso. Como foi dito no começo do podcast aqui, sobre o cuidado que você tem que ter com a sua saúde. A gente sabe que as pessoas que estão acima do peso, elas sempre vão ter um pouco de dificuldade em algumas situações. Algumas vezes eu fui para o Monte orar, lá em Pontes Carvalho, ali no Cabo,
E tem uma pedra enorme lá pra gente subir, entendeu? Eu subo com uma facilidade. Subir, E a gente vai descer. subia. Tem alguns irmãos um pouco acima do peso que sentiam uma dificuldade de subir. Descer é mais Entendeu? fácil. E assim, não é porque você é gordinho, entendeu, que você tá mal de saúde. Tem muito gordinho aí que tá com a saúde, dá 10-0 em qualquer maguinho aí, entendeu? Não é porque você tá acima do peso que você vai ser sedentário, entendeu? Mas vamos lá. O que a Bíblia condena, pastor, é o excesso da comida, você comer excessivamente. E onde é que a gente vê isso? Leia para mim, pastor, lá em Provérbios 23 e 20. Vê o que o salmista fala sobre isso. Provérbios 23 e 20. Vamos lá. Não estejais entre os bebarrões de vinho, nem entre os comilões de carne. Liga para aí. Isso, o salmista, ele fala sobre isso. Que o que é que você tem que Cuidar com o exagero, né? tem que cuidar com os exageros, isso mesmo. Entendeu? Não é o fato de você comer, é comer exageradamente, que é a conhecida gula, né? Isso. Conhece por gula. A Bíblia fala que você não pode beber excessivamente, nem comer excessivamente. E se você der procedimento aí, pastor, aí você vai ver o porquê que ele faz isso. Porque o bebarrão e o comilão acabarão na pobreza. Olha, pobreza. Continue. E a sonolência os faz vestir-se de trapos. Olha para aí. O que acontece quando você está em uma situação de obesidade mórbida? Você consegue vestir alguma roupa? Geralmente você fica nu em cima da cama porque você não consegue vestir uma roupa. A roupa não cabe em você. E qualquer coisa que for fazer tem que depender dos outros. Aí a sonolência, você fica o tempo todo em cima de uma cama, não consegue andar direito. Entendeu? Isso há milhares de anos atrás, o salmista ele já previa de que se você comer excessivamente, entendeu? Isso que vai acontecer com você. Vai gastar muito dinheiro para suprir uma necessidade que não é a necessidade que seu corpo precisa, entendeu? Você vai ficar sonolento, um cansaço excessivo e vai se vestir de trapo, ou seja, vai viver enrolado com lençol, porque quando a pessoa está muito acima do peso, as dobras, elas criam assaduras, você tem que estar se limpando tudinho. E assim, quando a gente fala em obesidade mórbida, pessoal, bem que fique bem claro que a gente não está jogando nenhuma crítica em relação às pessoas que sofrem de obesidade mórbida, porque existem várias causas. Ansiedade pode causar isso, depressão, algum tipo de medicamento, entendeu? E levando em consideração nessa questão da obesidade, é bom a gente falar que o inverso também é verdadeiro. Porque a gente sabe que tem pessoas que são, como é que chama? Que sofrem daquele negócio que emagrece demais e fica fazendo, meu Deus do céu. Anorexia. Anorexia. Nosso Ouvemos um sopro aqui o sopro do pessoal da Os universitários. produção. Os universitários, uma dica aqui. A anorexia. Ela é o contrário da obesidade, é a mesma coisa, porque uma pessoa que é anoréxica, ela não come direito, ela também não tem força para se levantar, ela fica tão sonolenta quanto a pessoa que está com obesidade mórbida, né? Então ela tem essa dificuldade também. Não sei se você já trabalhou com alguém com obesidade mórbida e com alguém com anorexia. Já. Com os dois casos? Já, com os dois casos, já trabalhei, entendeu? Com os dois casos, em relação a única diferença dos dois é que a pessoa com anorexia não consegue vestir uma roupa, né? A pessoa que está muito acima do peso, ela vai sentir uma dificuldade para sair no shopping, comprar uma roupa, essas coisas, caminhar. Até porque ela não pode caminhar muito por causa do peso em cima dos joelhos. Joelho, tornozelo, tudo, coluna, é tudo um processo que você tem que ter cuidado para trabalhar com esse público, entendeu? Mas uma coisa é certa, pastor, que para você chegar nesse estágio tem sempre alguma coisa por trás. Isso. Ou uma decepção, entendeu? Aí entrou em depressão,
entendeu? Ou um medicamento, alguma coisa assim. Por isso que a obesidade mórbida está dentro do caso de doenças, né? Hoje a obesidade mórbida ela é considerada a doença e precisa ser tratada, né? Mesmo quando você faz a cirurgia bariátrica, existe todo um processo que você tem que seguir. Se você não seguir aquele processo, aquele protocolo que é feito pós-cirurgia, a maioria deles voltam a engordar de novo, porque o estômago do ser humano ele tem a capacidade de dobrar, multiplicar o tamanho dele. Ele se dilata, entendeu? Aí você corta, deixa ele um terço, aí você volta a comer de novo, ele volta ao tamanho que era. Ele vai se dilatando para se adaptar àquilo que você está comendo. Então tem que ter todo um processo para poder cuidar do pós-cirurgia. Então, que fique claro que a Bíblia ela não tem nenhuma menção de que você ser gordinho, você está fora do reino dos céus. Não é isso, entendeu? A Bíblia ela manda você ter cuidado com o seu corpo, entendeu? Não existe separação entre mental, o espiritual e o corpo, entendeu? Não tem, porque Deus ele é espírito, ele vai agir em você em espírito, mas você só vai colocar para fora aquilo que Deus te encheu através do seu corpo. Então você tem que cuidar dos dois, como a gente viu lá em João, 3 João, entendeu? 1 e 2, entendeu? Onde ele fala que cuidar da sua alma, entendeu? Cuidar da sua saúde como a sua alma. Isso. Entendeu? Ele não faz, então os dois tem que estar bem. Para poder ser um servo, uma serva cheia do Espírito Santo. E não existe isso de que você está acima do peso, você foi riscado no livro da vida. Misericórdia. Se você estiver acima do peso, vai lá na academia treino. Vai lá na academia treino, entendeu? Até porque Deus tem até carruagem, rapaz. Ele levou Eli, o cara está acima do peso, ele vem buscar de carruagem. Isso significa que Elias podia estar acima do peso. Está acima do peso, Passou um tempão de depressão, sendo alimentado por corvos. Depois foi alimentado pela viúva. Tava lá comendo demais, gente, só comendo. comendo, aí engordou, aí eu venho pra cá não, vai pegar ele de vai pegar de carruagem, pega lá, entra na carruagem. E essa pergunta final, ela já faz a chama, né? Já vai chamar já um nosso outro podcast que vai sair depois desse aqui, que fala sobre interpretação textual. Veja bem, o que foi feito aí foi uma terrível de uma interpretação que pegou um texto isolado, não fez a análise hermenêutica e exegética do texto e pegou como se fosse uma verdade absoluta um único ponto. Então isso já é uma frase que é dita em vários locais: texto sem contexto é pretexto para heresia. E essa parte aí, dizer que o gordinho já está condenado, é uma tremenda de uma heresia. Sem contar que, presta atenção, ele falou aqui uma coisa muito interessante. Se você for parar para analisar, a gente que é da área de esporte, por exemplo, tem esportes que são específicos para pessoas que têm tendência ou que têm facilidade de ganhar massa. Exatamente. O powerlifting, o powerlifting, né? Ele levantou o peso lá em cima. Levantamento o cara de tem que peso. ter uma quantidade ali de gordura abdominal para ter uma segurança na coluna. Alterofilismo. Alterofilismo. O alterofilismo, ele tem assim, quando você vai para o atletismo, você percebe que os arremessadores de disco, ele tem uma cintura um pouco mais avantajada, ou seja, uma barriguinha, tudinho assim, mas aquilo ali na realidade é massa muscular que ele tem. Então ele fica assim, para quê? Eles fortalecem bem o core, entendeu? Para quê? Para que ele aumente a força central do corpo. Então aquilo ali não é porque o cara comeu muito, não. Aquilo ali é toda uma preparação, entendeu? E deixa ele gordinho mesmo, para que ele aumente a força de core e consiga arremessar mais longe. Sem mexer na coluna cervical. Na coluna, sem. É o halterofilismo, levantamento de peso. Se você pegar aqueles caras que... Arremesso de peso, lançamento de dardo, lançamento de disco, martelo, essa galera tudo tem um pouquinho. Entendeu? A única modalidade que você levanta peso e tem que ter o corpo perfeito é o fisiculturismo, entendeu? Eles lá levantam muito peso para poder pegar aquela definição, entendeu? Aí sim, já é uma modalidade onde a definição do corpo ela é de suma importância. Inclusive quando eles vão apresentar, eles não apresentam levantando peso, né? Eles apresentam mostrando as definições. E só mais uma coisa, em relação a peso, fique bem claro que o aumento da musculatura ela não só vem com o aumento da carga. Entendeu? Hoje é sabido que se você aumentar o número de repetições, você ganha
volume e definição muscular. É muito comum você encontrar treinos de fisiculturistas onde que eles diminuem a carga e fazem até a falha, entendeu? Eu vi isso aí no YouTube. Tríceps, entendeu? E a dieta também, viu? A dieta. A dieta é importante. Aí 80% dos resultados vem do modo como você se alimenta em casa e não do peso que você levanta na academia. E pode perguntar a ele aqui, eu treino direitinho, viu? Treina, ele treina direitinho. Sou um gordinho que treino valendo. Que é pra quê? Não alivia não, ele Sabe corre, pra que eu treino? salta, Pra faz comer. Ah, meu Deus do Tá céu. o professor aqui, ó. É um dos meus professores, viu? E com uma dessa daí, eu acho que eu vou treinar também, né? Eu acho que eu vou treinar. Eu já sou bodybuilder já, sabe? As minhas roupas não estão dando em mim mais por causa da minha musculatura, mas... Já tá ficando acochadinho, né? Tá ficando gostando porque a esposa tá grávida, tá cheia de desejo. O que é que ele faz? Eita. Acompanha o desejo da esposa. Ela deseja e ela acompanha o desejo dela, né? Então, A Bíblia mano. diz que tem que ser um agora, né? Não somos dois, mas um só. Então tem que ter o desejo dela. Olha aí, pessoal, então esse aqui foi o nosso CasaCast, #8, o 8º episódio, tá vendo só? Então você aí, gostou? Comenta aí embaixo, me diz o que, é que você achou, faz perguntas, se teve alguma dúvida, alguma curiosidade, coloca aqui embaixo, se inscreve, tá bom? Compartilha com os amigos que eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado e muitas dúvidas foram esclarecidas aqui hoje, tá certo? Então, pessoal, muito obrigado, eu vou deixar aqui o nosso convidado fazer suas declarações finais, tá certo? E depois o pastor, ele encerra. Vamos lá! Valeu, pessoal, quero agradecer a oportunidade que foi me dada pelo pastor, entendeu? Pelo irmão também, de poder a gente conversar um pouco nessa conversa gostosa aqui, tirar dúvidas de vocês, entendeu? Sobre o que a gente pratica hoje, atividade física, se a Bíblia ela aceita ou não, sobre os jejuns, entendeu? Sobre os gordinhos ir ou não para o céu. Creio que todas Vai as de dúvidas carruagem. agora foram tiradas, entendeu? Então, desde já eu agradeço de coração a oportunidade que foi me dada, entendeu? Para tirar essas dúvidas de vocês, entendeu? E até a próxima. Amém. Se Deus quiser. Amém, gente. Deus abençoe cada um de vocês. Não se esqueçam, se inscrevam, apertem a notificação lá, o sininho, para você não perder nenhum episódio, não perder nenhuma aula, porque Deus tem sido bênção nas nossas vidas e tem sido bênção também na sua vida. Até a próxima, em nome de Jesus. Tchau, tchau!